PlayStation e o Nintendo Switch, mas já ouviu falar do videogame que essas duas gigantes quase lançaram juntas? Bem-vindos a uma jornada pelos consoles que o tempo esqueceu. Hoje, vamos explorar as máquinas mais estranhas, raras e bizarras, que já tentaram conquistar a sua sala de estar. Tudo começa com o Nintendo PlayStation. No início dos anos 90, Sony e Nintendo se uniram para criar um periférico de CD para o Super Nintendo. O projeto foi cancelado publicamente de forma dramática, o que levou a Sony a criar seu próprio PlayStation. Hoje, este protótipo híbrido é considerado o santo graal dos colecionadores, valendo fortunas em leilões. E que tal a Apple tentando entrar nos games? Sim, em 1996 nasceu o Apple Pippin. Com um design elegante, mas um preço astronômico e quase nenhum jogo, ele durou pouco mais de um ano. Foi um dos maiores fracassos da história da maçã, provando que nem tudo que a Apple toca vira ouro. Esses aparelhos provam que a história dos videogames não foi feita apenas de sucessos, mas de experimentos audaciosos que quase ninguém viu. Mas a loucura está apenas começando. No próximo bloco, vamos descobrir o console holográfico da Atari e o estranho visor vermelho que prometia o futuro. Não saia daí! Se você achava que a realidade virtual era algo novo, a Nintendo tentou nos convencer disso em 1995 com o infame Virtual Boy. Mas em vez de mundos imersivos coloridos, os jogadores ganharam dores de cabeça e gráficos que só existiam em tons de vermelho e preto. Foi um desastre tão grande que a Nintendo o retirou do mercado em menos de um ano. Mas ela não estava sozinha na busca pelo futuro. A Atari também tinha um protótipo ultra secreto chamado Jaguar VR. Com um visor enorme que parecia saído de um filme de ficção científica, ele prometia transformar o Jaguar no console mais poderoso do mundo. Infelizmente, o Jaguar afundou tão rápido que o projeto de realidade virtual nunca chegou às lojas, tornando-se uma das peças mais raras e caras para colecionadores hoje em dia. E enquanto todos olhavam para o futuro, no Japão, a Casio tentava algo diferente. O Casio Loop foi um console criado especificamente para meninas. O seu grande diferencial, uma impressora de adesivos térmica embutida. Você jogava, criava um adesivo de um personagem e imprimia na hora. Estranho? Com certeza. Mas hoje é uma relíquia fascinante de uma época em que as empresas tentavam qualquer coisa para se destacar. Essas máquinas de realidade virtual e nicho foram tentativas corajosas que o tempo acabou enterrando. Mas prepare-se, porque no próximo bloco vamos conhecer o videogame da Panasonic que custava uma fortuna e o aparelho que tentou ser um console e um Laserdisc ao mesmo tempo. A história fica ainda mais cara e bizarra. Se o bloco anterior nos mostrou o futuro, este bloco nos mostra o preço do luxo. Em 1993, a Panasonic lançou o 3DO Interactive Multiplayer. Ele não era apenas um console, era um centro de entretenimento. O problema? Ele custava $700 no lançamento, uma pequena fortuna para a época. Com gráficos que pareciam cinema, ele atraiu os olhares do mundo, mas afastou as carteiras de quase todos os jogadores, tornando-se um símbolo de ambição que não cabia no bolso. Enquanto a Panasonic focava no luxo, a Pioneer tentava o impossível com o Laseractive. Imagine um console gigante que rodava discos do tamanho de um prato de jantar, os famosos Laserdiscs. Ele era modular, permitindo que você conectasse módulos da Sega ou da NEC para jogar games de Master System ou TurboGrafx. Era uma engenharia impressionante e bizarra, unindo o mundo dos filmes de alta fidelidade com os pixels dos games. No entanto, o custo altíssimo e o tamanho colossal do aparelho o condenaram a ser uma nota de rodapé esquecida, embora muito cobiçada por colecionadores de hoje. E saindo do mundo dos discos gigantes para algo ainda mais curioso. Você já ouviu falar do Apple Pippin? Sim, a Apple já tentou conquistar a sua sala de estar muito antes do iPhone. Criado em parceria com a Bandai, o Pippin tentou ser uma mistura de computador e console de jogos. Mas com poucos jogos de qualidade e um preço que não fazia sentido, a Apple aprendeu rapidamente as lições do mercado. 3 gigantes, 3 aparelhos caríssimos e uma lição aprendida da maneira mais difícil. Mas a nossa jornada não acabou.
No próximo bloco, entraremos no mundo dos portáteis mais estranhos. Prepare-se para o console que só funcionava no escuro. Deixamos o luxo das salas de estar para entrar em um território ainda mais curioso: o seu bolso. Bem, pelo menos era o que esses fabricantes tentavam fazer. No final dos anos 90, enquanto o Game Boy dominava, surgiram designs que desafiavam a lógica. Você já imaginou um console que só funciona se você estiver no escuro? Conheça o Game.com da Tiger Electronics. Ele tentou ser o primeiro portátil com tela sensível ao toque e acesso à internet. Mas a tela era tão ruim que o rastro dos pixels tornava os jogos quase impossíveis de enxergar. Uma ideia brilhante, mas executada com uma tela que parecia tecnologia da Idade da Pedra. E se falarmos de design bizarro, precisamos falar do Nokia N-Gage. Lançado em 2003, ele era um híbrido de celular e console de jogos. O problema? Para trocar de jogo, você precisava remover a bateria do aparelho. E o mais icônico: para atender uma ligação, você tinha que segurar o aparelho de lado, o que rendeu ao console o apelido carinhoso de celular taco. Ele tentou unir dois mundos, mas acabou virando piada por sua ergonomia duvidosa, apesar de ter jogos tecnicamente impressionantes para a época. Mas nada supera a estranheza do Gizmondo. Lançado com uma campanha de marketing agressiva e prometendo GPS e mensagens em um mundo pré-smartphone, o console foi cercado por polêmicas e escândalos corporativos dignos de cinema. Vendendo apenas algumas milhares de unidades, ele se tornou um dos maiores fracassos da história, com um design que parecia um controle de carro de luxo, mas que ninguém realmente queria dirigir. Esses portáteis provaram que ter boas ideias não basta se a execução for um pesadelo ergonômico ou tecnológico. Mas não desligue ainda. No nosso quinto e último bloco, vamos ver os consoles mais raros de todos, aqueles que quase ninguém viu de perto. E fechar essa história com chave de ouro. Prepare-se para conhecer o santo graal dos videogames esquecidos. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas guardamos o melhor para o final. Existem consoles que não foram apenas fracassos comerciais, eles se tornaram lendas urbanas. O exemplo mais icônico é o Nintendo PlayStation. Antes da Sony dominar o mundo com o PS1, ela e a Nintendo trabalharam em um protótipo de CD-ROM para o Super Nintendo. A parceria ruiu, mas cerca de 200 protótipos foram fabricados. Hoje, apenas um é conhecido no mundo, um verdadeiro artefato arqueológico que representa o que poderia ter sido a maior aliança da história. Outra raridade absoluta é o Casio Loop, lançado em 1995 apenas no Japão. Sua proposta era única: um console voltado exclusivamente para o público feminino, que vinha com uma impressora térmica embutida para criar adesivos. Com apenas 10 títulos lançados, ele é hoje um item de colecionador extremamente difícil de encontrar. E como esquecer do Apple Pippin? Sim, a Apple já teve um console. Lançado em parceria com a Bandai, ele tentou ser um computador e console ao mesmo tempo, mas com um preço astronômico e poucos jogos, ele desapareceu rapidamente, servindo hoje como lembrete de que até os gigantes podem tropeçar. Explorar esses consoles é entender que a inovação muitas vezes nasce do erro. Eles são os ancestrais esquecidos que pavimentaram o caminho para o que jogamos agora. Espero que você tenha gostado dessa viagem. Se você curte a história dos games, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Comente aqui embaixo, qual desses você teria na sua estante? Um forte abraço e até o próximo vídeo!